Então, o que é, né, a aula de hoje? Plano de ação, que principalmente é utilizado o método 5W2H, que a gente vai conversar, e aí vocês vão ver que 5W2H são 7 palavras inglesas, e 5 delas começam com W e 2 com H. Coisa de abreviatura que os caras inventam para os nomes. Mas é um método muito utilizado, provavelmente vocês já usaram ele, já tiveram contato com ele, e às vezes só não sabem que tiveram contato com ele. E o plano de negócio, que é tão importante para qualquer atividade, né? Qualquer ramo, qualquer área. E, assim, o plano de negócios não é só para quem está começando uma empresa. O plano de negócio é para quem já tem uma empresa, está querendo implantar uma ideia nova, está querendo fazer uma reforma. Então, vai fazer a utilização do plano de negócio. Vocês já estão discutindo a parte de RH, a parte de controles com a professora Dora. E isso entra também no plano de negócio. Aqui a gente conversou sobre conceituação de negócio, identificar o que é o nosso negócio no mundo, né? O que ele influencia. E isso também entra no plano de negócio. Vocês vão continuar a construção dele lá com o professor Neri, com a professora Priscila, nos módulos de inovação, nos módulos de finanças. Então, o plano de negócio ele é bem extenso, ele é tipo um manual assim, de empresa que a gente usa como base. Mas eu vou falar mais dele ao longo da aula. Antes de eu falar sobre o 5W2H, que é o plano de ação, eu vou dar uma recapitulada aqui na análise SWOT, que é a aula que vocês têm gravada pronta lá na plataforma para assistir, onde eu explico como que faz toda a construção. Deixa eu passar a moto, né? Onde faz toda a construção de uma análise SWOT, para que ela serve, enfim, para tudo. Mas, resumindo, basicamente, a análise SWOT é uma análise interna e externa da organização, do ambiente que ela está inserida. E aí, internamente, você vai olhar as suas forças e fraquezas, vai identificar elas. E, externamente, as oportunidades e ameaças que o mercado e a região que você está podem vir a oferecer ou oferecem hoje para o teu negócio, seja ele você abrindo ou usando o que você já tem. A análise SWOT ela é usada sempre que você quer tomar uma atitude. Às vezes, assim, por mais que você não faça ela no papel, você acaba fazendo ela na sua cabeça. Quando você pensa, eu tenho esse problema, eu tenho essa oportunidade, tenho essa tal, até você encontrar a solução. Montar esse quebra-cabeça aí de fraquezas, forças, oportunidades e ameaças é fazer a análise SWOT, que vai te ajudar na tomada de decisão de forma mais clara. Óbvio que ela existe uma matriz, ela existe um método mais específico para você fazer a construção dela, que vai tornar mais fácil. Eu sempre gosto de falar, né? Rabisca uma parede da tua casa, do teu escritório, rabisca um quadro, um caderno, rabisca. Assim, põe no papel, porque é muito difícil você conseguir elencar todas as fraquezas, todas as oportunidades de uma vez só. A análise SWOT, ela é utilizada há muito tempo, né? Nossa, desde antes de Cristo. Então, lá nas guerras já era utilizado. Agora é um caminhão, gente. Não tá fácil hoje. Esperar passar, né? Senão vocês não me escutam. Não sei aí como é que fica o barulho, mas aqui fica bem alto. Já era utilizada nessa análise SWOT lá nas guerras, então, assim, ela faz parte do processo de tomada de decisão, ela vai ajudar muito nisso. Você vai conseguir visualizar com mais clareza. Ela vai apontar para você o que você precisa melhorar, as chaves, prioridades. Ela faz parte do plano estratégico, que vocês também têm na aula lá de planejamento. E você tem que manter uma análise atualizada da sua empresa, de cada situação, para saber se realmente a análise que você tinha ainda tem validade ou se já alterou, tá? Para que serve essa análise SWOT? Qual que é a função dela? A partir dela, a gente consegue elaborar os planos de ação. Então, a análise SWOT ela faz parte do planejamento estratégico, onde você você visualiza e faz a tomada de decisão do que você vai fazer. O plano de ação serve para dizer como você vai fazer. Então, você vê a análise SWOT, a partir dela vai identificar, por exemplo, uma força que atua na empresa, que esteja sofrendo uma ameaça, vai fazer esse confronto e, a partir desse confronto, você vai encontrar a forma de desenvolver esse plano e destrinchar dentro do 5W2H,
que faz parte já da parte tática, né? Ele já está no nível tático da organização. Deixa eu mostrar aqui para vocês, caso alguém não tenha assistido as aulas, como é que eu divido aqui a estrutura de uma empresa. Então, a gente tem o estratégico, que é a auto-administração, que a gente tem análise SWOT com ela. Nós temos o tático, que são os gerentes, né? Que vai ter a visão por unidade ou por departamento, que entra o 5W2H, que é o nosso plano de ação, e o nível operacional, onde estão os supervisores, e aí a gente pode pensar assim, né? O pessoal do operacional, o chão de fábrica, digamos assim. Que tem as visões por tarefas mais rotineiras. Tem lá na aula, postado na plataforma, toda a explicação dessa nossa pirâmide aqui, mas então não vou repetir para vocês, porque vocês podem assistir lá, tá? Então, assim, o 5W2H, ele é constituído por 7 partes. 5 partes, que são os 5Hs, que são os 5Ws, e 2 partes que são os 2Hs. A primeira parte é o que eu vou fazer. Qual é a ação que está sendo tomada? A partir do momento que eu identifico um problema lá, por exemplo, eu não tenho estacionamento no meu estabelecimento, ele fica no centro da cidade, e as pessoas têm que brigar por vaga, né, na rua para conseguir estacionar, às vezes dá 3, 4 voltas no quarteirão, não consegue, acaba desistindo do meu estabelecimento e vai no outro, tá? Então, a minha fraqueza é falta de estacionamento no estabelecimento. Aí eu visualizo que alguém está começando um empreendimento com um estacionamento. E eu posso fechar uma parceria com essa pessoa, pagar uma porcentagem fixa, que seja no mês, ou, né, faço um acordo aí com ele da forma que eu achar interessante para as duas partes, e os meus clientes têm acesso àquele estacionamento. E isso resolve uma fraqueza que eu tenho a partir da identificação de uma oportunidade de mercado. Lembra? Cruzamento de informações? Só que aqui eu peguei o contrário, em vez de fazer força e ameaça, eu peguei a oportunidade de fraqueza. Então, o que é a minha ação? Fazer uma parceria com um estacionamento quebra perto. Justificativo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho estacionamento, porque os meus clientes não conseguem parar, não conseguem ter acesso fácil, se irritam com isso e buscam outro estabelecimento que tem estacionamento. Quem que é o responsável? Agora é a hora de olhar para a minha equipe e dizer quem que é o responsável por fechar esse negócio. Se eu, empreendedor, tenho um parceiro ali, né? Tenho um sócio, tenho minha esposa, minha sócia, meu marido é meu sócio, meu irmão é meu sócio, qual dos dois que vai ser o responsável por fechar essa parceria? Defina o responsável dos seus planos de ação. É importante que isso esteja claro. A gente pegou um plano de ação aqui bem simples de visualizar, né? Que está mais dentro da nossa realidade. São problemas assim fáceis de serem solucionados. Mas se você pensar num plano de ação que seja feito numa companhia com um problema maior, né? Com um problema maior, vamos imaginar que eu estou fazendo um plano de ação para desenvolver ali o meu marketing. Então, já é uma estrutura maior que eu tenho que fazer de um plano de ação. Eu já vou ter que pôr várias etapas no processo, já vou ter que pôr várias pessoas diferentes responsáveis por cada etapa do processo, prazos diferentes de cumprir, onde que eu vou aplicar cada etapa dele, né, cada função, as atividades, onde é que elas vão ser desenvolvidas e por quem, quanto que cada uma vai custar, né? Tem toda essa parte também que a gente consegue fazer tanto um plano de ação simplificado, que é para resolver problemas simples, quanto um plano de ação super elaborado. Isso vai depender do problema que você está vivendo hoje. Então, tem plano de ação que pode durar 2 anos, tem plano de ação que pode durar 1 semana. Vai da necessidade. O importante é conhecer a ferramenta e utilizar a ferramenta dentro do seu estabelecimento de forma que seja útil para você, que faça sentido para você. Como a professora Dora já comentou, e eu tenho certeza nas aulas de controle, que não adianta vocês tentar implementar todos os controles que ela passa para vocês. Vocês não vão dar conta. Peguem os controles que fazem mais sentido no momento e adaptem para o negócio de vocês. Assim como pessoas são variáveis, né? Os nossos negócios acabam sendo cada um com a sua particularidade, com a sua variável. Então, você vai montar quantos planos de ação forem necessários dentro da sua empresa. Tipo, eu tenho um plano de ação para o estacionamento, um plano de ação para o marketing, um plano de ação para o meu centro de custos, um plano de ação para fazer uma implementação de um sistema, para fazer um treinamento com a minha equipe. Então, cada coisa eu consigo elaborar um plano de ação. Cada departamento pode ter
um plano de ação atuando ao mesmo tempo que os outros. É conforme a necessidade do teu negócio, tá? Além do responsável, a gente define também o tempo. Qual é o prazo que isso tem que acontecer, ou que cada atividade vai ter que acontecer. Pode ser o prazo total do plano de ação, pode ser o prazo por atividade. O local, aonde que vai acontecer? É em Guarapuava? É em Irati? É em Chopinzinho? É em Bolsas? Ou qual das minhas unidades? Se eu tenho mais de uma unidade, vamos supor que eu tenha 3 unidades. Qual das minhas 3 unidades que eu estou aplicando esse plano de ação? Tenha isso também claro. Já vou falar o porquê que é importante ter tudo isso claro, por mais que pareça óbvio para nossa cabeça, né? Tipo, por que eu vou pôr no papel uma coisa que é tão óbvia? Por que eu vou passar para o papel uma coisa que eu sei fazer de cabeça sozinho? É porque o teu negócio você não vai ser sozinho para sempre. Você pode até ser um empreendedor individual, sozinho ali agora, atuando, você tomando todas as decisões. Mas a gente espera que o teu negócio cresça. Você espera que o teu negócio cresça. A gente espera que tenha equipe. E no momento que tiver equipe, eles não estão dentro da tua cabeça ouvindo as vozes da tua cabeça. Parece óbvio, é óbvio, mas tem que ser dito. Porque se você não tiver claro para a tua organização para onde que estão indo, por que estão indo, em quanto tempo tem que fazer, qual que é a prioridade no momento, eles não têm ideia para onde que eles vão. É aquele conceito, né? Tipo, quando a gente está viajando. O cara que não sabe para onde vai, ele tem que ficar olhando no GPS ali, no Maps o tempo inteiro. E aí ele leva muito mais tempo para chegar. O cara que conhece a rota, ele pega a faixa da esquerda e vai embora. Então, por isso que é importante você sentar com a tua equipe, vocês dizer para onde que vai, no tempo que vai, o que tem que fazer, para que todo mundo pegue a faixa da esquerda e vá embora. Adianta 10 pegar a faixa e sair correndo e um ficar perdidaço para trás? Vai segurar toda a equipe, vai travar. Em algum momento vai chegar um processo que é dele que vai travar. Então, vocês precisam estar no mesmo ritmo, ter as mesmas informações relevantes, claro, para cada um, conforme o seu departamento, mas de forma que todos saibam para onde estão indo e qual é a prioridade naquele momento, tá? Aí entrando nos Hs, nós temos o how, que é como. Como que eu vou fazer? Qual é o método que eu vou utilizar? Quais as atividades que eu tenho que desenvolver dentro desse plano de ação para que eu consiga atingir meu objetivo, né? Eu tenho um objetivo e eu quero chegar lá. Então, o que eu tenho que fazer? O que cada um que vai estar dentro desse plano de ação tem que fazer para que dê certo? E o how much é quanto que custa cada processo, quanto que custa o meu plano inteiro, né? Qual o desembolso financeiro que eu vou ter disso, a minha previsão, pelo menos, né? Que é um orçamento aí de ter uma ideia disso. Vamos pensar no estacionamento, você faz um orçamento que caiba na tua realidade, que seja lá 100 pila por mês, 50 pila por mês, e é aquilo ali que você pode trabalhar e negociar em cima daquilo ali, né? Uma ideia, né? Só para a gente conseguir visualizar isso de forma mais clara. Então, sempre deixa o plano de ação visível para a tua equipe, porque eles precisam saber o que está acontecendo, né? Em que parte que estão agora. Às vezes é melhor até ter esse plano de ação numa planilha, no Excel, se você aí tem mais que 2, 3 na sua equipe, para que todos consigam ter acesso fácil e manter alimentado, manter atualizado esse plano de ação. Não adianta você desenvolver um plano de ação ali no começo de março e não ter um acompanhamento dele mensal se ele for um plano de ação para 2 anos. Ou, por exemplo, se ele for um plano de ação para uma semana, qual é o acompanhamento que você tem que ter dele? Diário, diário. Ter uma reuniãozinha diária com todo mundo que está envolvido nesse plano de ação para saber quais as etapas que foram avançadas naquele dia. Então, independente do tamanho do plano, faça reuniões periódicas. Defina qual a importância de tempo que vocês precisam se reunir para se manterem atualizados e que não se percam no tempo, né? Não fiquem alguém para trás porque não sabe o que está acontecendo mais naquele plano de ação. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico que eu construí para ter uma ideia de como que a gente pode fazer um plano de ação de forma mais visível para vocês. Aqui, a ação, né? O que, what, qual que é, as etapas,
atividade 1, atividade 2, atividade 3, colocar, descrever o que é que vai ser feito cada uma. Quem que é o responsável por cada atividade dessas? Qual que é o prazo de início, o prazo de término, né? Quando a gente fala assim do tempo. Se perdeu o prazo, qual é o novo prazo realizado, prazo previsto. E você vai colocar as informações que são relevantes para o teu negócio, para aquela ação que você está tomando. A porcentagem concluída, a porcentagem planejada. Aqui não apareceu, mas dá para pôr os custos. E deixa eu mostrar para vocês a outra que eu tenho aqui, que é mais visual. Tá? Ó, isso aqui foi um plano de ação. E aí a gente consegue colocar aqui, ó. O objetivo desse é facilitar significativamente o registro de dados e extração de relatórios para avaliação de indicadores de gestão financeira e administrativa, tá? É isso que esse plano de ação está aqui desenvolvendo. É um exemplo. Então, o que? Solicitar propostas de valor em produtividade. Por que eu vou fazer isso? Porque é necessário otimizar a produtividade, facilitar registro e eliminar retrabalhos. Aonde? Vai ser no escritório administrativo e de finanças, tá? Quem que é o responsável? O meu analista de finanças, o meu analista financeiro é o responsável por essa etapa, por essa atividade do plano de ação. Quando que tem que começar? Poderia colocar aqui quando que tem que terminar também. Como que ele vai fazer? Através de pesquisa, né? Tipo, foi sentado e definido numa reunião que seria assim que seria feito. Quanto que vai custar? Vai variar de 100 a R$ 1.000 cada solicitação que ele vai fazer. Qual o status? Está feito ou não